gente. Tô aqui de novo. Tô aproveitando que eu não estou trabalhando hoje pra conversar mais um pouquinho com vocês. Então, como eu disse, eu tô aproveitando meus tempos livres. E eu queria trazer pra vocês sobre as leis universais. E tem um livro, o Kybalion, que é um livro que fala sobre essas leis universais. Então, eu vou trazer um pouco sobre esses assuntos aqui também. Eu sei que assim como eu, você já deve ter parado para pensar se a vida é um acaso, né? E a gente pode usar essas leis universais como se fosse um esqueleto da nossa vida, um GPS. O foco do livro é realmente explicar um pouco dessas leis, que são as leis, né, que governam o universo, que governam a natureza e, claro, do ser humano. A etimologia do nome, para a gente poder entender um pouquinho, ele remete à tradição ou transmitir. Então, seria meio que transmitir um conhecimento, né? Mas que para antigamente eles falavam muito assim, transmitir o conhecimento com responsabilidade. É preferível uma ignorância absoluta do que esse conhecimento em mãos erradas. E a gente não pode comparar isso, um conhecimento, com um avanço material, porque o avanço material é como a gente hoje em dia tem aviões, né? A gente tem o celular mesmo, a tecnologia mesmo, é algo que tá muito para frente já de quando, por exemplo, esse livro foi feito. Mas o conhecimento é o que forma o caráter, né, da pessoa. Conforme a gente vai aprendendo mais sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre como funcionam as coisas, eu acredito que a gente consegue melhorar como ser humano também. E isso lembra muito a Caduceu de Mercúrio, que ele é um símbolo do conhecimento e ele é usado na medicina. A gente tem algumas interpretações referente a isso. As serpentes rastejando são a energia do homem voltada para o instinto, a terra, né? O nosso egoísmo, o nosso ego, que é a parte que só pensa em comer, em dormir, sobrevivência, de ter razão. E as serpentes subindo são as energias verticalizadas, né? Que empurra a consciência para cima, que é o desejo de ser melhor, que é o de aprender, de poder ajudar, né? De ter um caráter bom, independente se tem alguém vendo ou não. Nisso a gente já consegue tirar 3 corpos do ser humano, que seria o corpo físico, o corpo espiritual e o psíquico. O corpo físico, né, seria a esfera mais baixa, que é esse papel de sobrevivência, de procriação. O corpo espiritual, que seria a esfera mais alta, é onde moram os nossos valores, né, as nossas virtudes, a nossa sabedoria. E tem o corpo psíquico, que é o meio termo, né, a esfera do meio, que seria a nossa mente, as emoções. Ele fica ali no meio do caminho, entre o chão, que é a parte da sobrevivência, com a parte do céu, que seria os nossos valores, né, as virtudes. E esse meio seria a nossa mente, as emoções, né? E muitas das vezes a gente não aprende a lidar com isso. E daí é aqui que essas leis entram. É como se elas fossem um manual de instrução pra gente. Esse manual, ele tem então 7 leis.
que são as leis do universo. Vou dar um exemplo sobre cada uma, né? Então, a primeira lei é a lei do mentalismo, onde o todo é mente, né? O universo é uma criação mental. A nossa realidade começa na nossa mente. A magia mental, né? É a cocriação consciente. É isso que eles tanto falam sobre a lei da atração. Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu vou explicar isso mais pra frente. A segunda lei é a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Os planos são análogos. Um exemplo disso é que se você dirige o seu carro de uma forma desorganizada, é provável que você organize a sua vida e as suas ideias da mesma forma. Ou seja, do mesmo jeito que você faz alguma coisa de um jeito, você pode estar agindo isso em outro assunto da sua vida também. É uma coisa a se pensar, a se refletir. Terceira lei é a lei da vibração. Tudo se move e tudo vibra. A diferença entre espírito e matéria é o grau da vibração. A quarta lei é a lei da polaridade, que tudo é duplo. Tudo tem polos. Opostos são variações da mesma coisa. Por exemplo, tudo tem uma dualidade. Se tem o frio, tem o calor. Se tem o alto, tem o baixo. Se tem o fraco, tem o forte. E isso existe em tudo. Tudo tem a sua dualidade. A quinta lei é o ritmo, que tudo tem fluxo e um refluxo, né? A ação e reação. A euforia excessiva gera depressão equivalente. Vamos dar um exemplo do pêndulo, né? O quanto ele vai para um lado é o mesmo quanto ele vai para um outro. A sexta lei é a da causa e do efeito. Toda causa tem o seu efeito e nada é acidental. Ou seja, se você soltar um objeto, que seria a causa, ele vai cair, que é o efeito, né? Do mesmo jeito que se a gente planta, a gente colhe. E a nossa sétima lei é a lei do gênero, que o gênero ele tá em tudo. Então a gente tem o princípio masculino, que seria de semente, né? A semear, a criar. E tem o gênero feminino, que é o desenvolvimento e a gestação. E eu não estou falando somente sobre uma gravidez, né? Isso a gente vai entrar mais a fundo sobre vários outros assuntos que se entram, se classificam nessa parte do gênero. E eu acho que isso é muito importante, muito interessante. E essas são as 7 leis. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que eu trouxe hoje e que vocês vão buscando um pouquinho mais de conhecimento também, se acaso vocês sentirem a necessidade, né? Eu vou tentar gravar cada lei separadamente, trazendo o máximo de informação que eu tenho, que eu já tenha estudado, que eu acho que vai agregar para cada um de vocês.